sobre a salvação. Perde-se ou não se perde a salvação? E o Gustavo já falou sobre isso, trouxe aí uma explicação histórica de 1600 anos para cá e enfim, nós vamos responder de novo, mas fala hoje então, Gustavo, de uma forma menos acadêmica. Pois é, Ana, a salvação. Nós temos na Bíblia diversos textos que tratam desse assunto da salvação. Por exemplo, quando lemos Romanos 8, nós lemos ali que nada absolutamente pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nem poderes, nem altura, nem demônios, nem presentes, nem futuro, nem principado, nem potestade, absolutamente nada. O ensinamento desse texto é sobre a perseverança dos santos, a perseverança do crente. Ele vai permanecer firme até o final. Deus vai sustentá-lo até o final. Ele vai permanecer tendo fé até o final. Esse texto nos fala sobre isso. João, por exemplo, registra um dos ensinamentos de Jesus, em que Jesus diz que ele e o Pai são um só, e das mãos dele ninguém pode arrebatar as ovelhas. Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me deu, esse vem a mim. Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então são textos... E ninguém os arrebatará das minhas mãos. São textos que nos levam a entender de que a pessoa, ao ser salva, ela vai permanecer salva até o final. Absolutamente nada, 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 nada pode arrancar a salvação do coração dela, pode tirá-la desse lugar que é o lugar de salvação. Entretanto, existem alguns outros textos que podem nos deixar em dúvida. Paulo, por exemplo, ao escrever aos Coríntios, no capítulo 9, ele diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, Paulo começa a falar sobre ele. Não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, Paulo fala, eu mesmo não venha a ser reprovado. E no capítulo 10 de Coríntios, Paulo mostra que o povo de Israel, no meio do povo de Israel havia pessoas que haviam passado pelo batismo, haviam se alimentado da rocha, bebido da rocha espiritual, haviam comido do pão que era Cristo. Eles se alimentaram de Cristo no deserto. Isso me chama muita atenção. E Paulo disse que eles se perderam. Esse não é o único muito forte. A primeira vez que esse texto veio à minha atenção foi lendo um livro do John Owen, A Mortificação do Pecado. Ele trabalha esse texto de uma maneira muito profunda. Esse texto diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Portanto, ele está escrevendo para irmãos, para crentes. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, parece que ele mostra que a pessoa ela precisa permanecer firme até o fim, tendo a confiança em Cristo, não permitindo que o coração seja endurecido pelo engano do pecado, porque se o coração desse crente for endurecido pelo engano do pecado, o texto nos mostra que essa pessoa está perdida. Talvez um dos textos mais emblemáticos dessa questão da perda da salvação é Hebreus 6, em que o autor aos Hebreus diz assim: ora, para aqueles, Hebreus 6,4, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública.
Então esse texto parece dizer que essas pessoas que experimentaram a salvação, se elas não permanecerem firmes até o fim, elas vão se perder. E aí tem um texto clássico, em Romanos, porque o texto de Romanos é um texto que trabalha também essa escolha de Deus. Romanos 9 é um texto muito forte nesse sentido. Deus diz, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu tenho compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Eu amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então é um texto que fala dessa ação de Deus, escolhendo uma pessoa. E esse texto de Romanos 9, ele é lido em conjunto com Romanos 9, 10 e 11. É um texto que precisa ser lido conjuntamente, porque Paulo está escrevendo sobre a situação dos judeus. E aqui ele fala sobre aqueles que foram escolhidos, nem todos eram de fato Israel, e fala sobre o remanescente de Israel, e fala sobre essa escolha de Deus. Mas no capítulo 11, que é um capítulo que deve ser lido junto com o 9, nós lemos Paulo escrever essas palavras. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Então, Paulo parece dizer que eles foram cortados porque o coração deles se endureceu, eles se tornaram incrédulos. E Paulo continua a dizer, você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que você permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Aleluia. Então, esse não é um tema fácil. Se fosse um tema simples, não haveria discussão sobre esse tema até hoje. Então, de um lado, nós temos textos que nos mostram que das mãos do Senhor ninguém pode nos arrebatar. Aqueles que o Pai dá a Jesus, esses vêm a Jesus, esse Jesus de maneira nenhuma lança fora. Textos que nos mostram que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, absolutamente nada. Mas existem esses outros textos que também nos mostram que as pessoas precisam permanecer firmes até o fim pela fé. E essa responsabilidade de permanecer firme é colocada não sobre Deus, é colocada sobre as pessoas. Então aí os dois grupos apresentam soluções um pouco engenhosas para tentar sustentar a posição deles. Aí uns dizem, mas quem sustenta essa fé deste aí é Deus. Aí, então começa em Deus. E os outros dizem, bem, mas essa fé que essa pessoa tem ou deixa de ter, se ela deixa de ter, a responsabilidade não é de Deus, é da própria pessoa. Então, é um tema complexo e a Bíblia, ela nos dá elementos que podem sustentar essas duas posições. Eu acho que eu aprendi com você uma frase que, não sei se resume esse pensamento tão complexo, mas eu vou falar bem bonito. Toda vez que eu falar bem bonito, vocês podem saber que eu aprendi com o Gustavo. Mas não ensinei ele a cantar bonito, tá vendo? Eu não sou tão boa mestre. Porque mas depende de você, né, Ana? Depende só de Deus. Não, depende do meu exercício, né? É verdade. Olha aí de novo. Eu precisar fazer o exercício. Tá bom, a frase bonita é, né? Deus é totalmente soberano e o homem é totalmente responsável. Aprendi? Aprendeu, muito bem. Tá vendo? São as duas verdades que convivem ao mesmo tempo. Deus é totalmente soberano e o homem é totalmente responsável. Agora, a pessoa pode estar se perguntando assim, será que se eu pecar agora, eu vou perder a salvação? Então, essa é uma boa pergunta. Não. A questão mais séria é se o seu coração se tornar endurecido pelo engano do pecado. Paulo escreve isso aos Romanos, ele diz assim, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão.
Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então nós precisamos, pelo Espírito, fazer morrer os atos do corpo. E João também escreveu, né, que ninguém pode dizer que não tem pecado. Mesmo quando nós estamos com a consciência em paz diante de Deus, Ele está vendo atos que nós deixamos de fazer e que também são pecado, áreas na nossa vida que nós ainda não enxergamos. Ele escreve, né, que se todavia alguém pecar, nós temos um advogado diante de Deus, que é Cristo Jesus, que está ali sempre intercedendo por nós. João escreve que nós podemos então ter essa esperança de que se nós pecarmos, nós podemos confessar esse pecado, nós vamos ser purificados de toda a nossa injustiça. Então realmente não é uma questão de você tropeçar e cair e pecar e fez isso, você perdeu a sua salvação. Não é assim, mas você não tem mais um estilo de vida de pecado. E quando você peca, você sente aquela tristeza, você sente aquele incômodo, porque você não mais vive para o pecado, você não é mais escravo do pecado, você é livre. Agora o crente que vai sendo endurecido, ele vai ficando tipo com a mente cauterizada, é pior do que o não crente, né? Porque ele já experimentou a vida com Deus, a vida na luz, e ele voltou, como está escrito também em outro texto. Né? Se tendo escapado das contaminações do mundo, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Ai, que terrível. Mas o crente, ele vive essa inquietação no coração. Ele tem uma angústia dentro dele. O Espírito Santo o incomoda, ele não sente paz no pecado. E ele pode ter pecado uma vez, pode ter pecado 2 vezes, 10 vezes, mas ele não sente paz, ele não sente prazer naquilo. Ele vive uma vida sem paz, ele vive uma vida sem alegria, ele vive uma vida sem consolo, ele vive uma vida sem sossego, por causa do pecado que ele cometeu. Até resolver aquilo com Deus, isso, com o seu próximo, até pagar aquela dívida, endireitar os seus caminhos, o crente salvo em Jesus, o Espírito Santo está operando uma obra de santificação. Ele vive essa inquietação, esse incômodo, essa angústia dentro dele. Então, se você está aí angustiado por causa do pecado na sua vida, saiba, você é salvo. Aleluia! Você está salvo, você está no caminho do Senhor. Se o pecado te incomoda, é a obra do Espírito Santo em você. E a salvação é um processo que começou lá atrás, naquele instante em que respondemos a Jesus sim. Ela é um processo que continua hoje, estamos sendo salvos, e é um processo que termina depois, seremos salvos. A Bíblia nos fala sobre essa tensão, nós chamamos de tensão na teologia, esse paradoxo do já e do ainda não. A gente já encontra somos esses salvos, 3 termos, né? mas ainda não totalmente. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda não plenamente. Nós já somos justificados pela fé, mas Gálatas 5,5 diz que ainda aguardamos a justiça. Portanto, vivemos nesse intertempos, nessa tensão. Já começamos a experimentar os poderes do mundo vindouro, mas ainda não experimentamos esses poderes de uma maneira completa. A salvação também é esse processo. E se você experimentou a salvação em Jesus, essa inquietação existe no seu coração. Agora, não permita que essa inquietação seja apagada por causa da sua escolha constante, intensa, todos os dias, todas as semanas, por anos e anos e anos e anos e anos e anos contra o Senhor. Que você permaneça aceso dentro do seu coração, limpando o seu coração constantemente com o sangue de Jesus. Eu gostei muito, né, da lembrança que você teve aí dos 3 verbos, dos 3 tempos em que o verbo sobre a salvação aparece na Bíblia. Né? Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Então, essa é a atenção, né? E a esperança e a experiência e o presente. Então,
Vamos responder de uma forma bem simples, né? Se você tem uma angústia por causa do pecado, você é salvo. Você foi salvo e você será salvo. Que maravilha. Isso. Será que ficou simples mesmo? Não sei. Eu espero que sim. Eu espero que as pessoas, no final das contas, elas reconheçam os limites. Paulo, Ana, quando ele terminou a parte teológica da carta aos Romanos, e ele terminou exatamente falando sobre essa questão da salvação. Aquele texto que eu li sobre a videira, né, a cortada, não é? Os ramos da oliveira foram cortados e tal. E Paulo termina assim: pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Não, alguns não, todos. Ó, tá vendo? Gente. Tá vendo como é que a teologia dela tá? Me pegaram agora, acabou, né? Hein? Olha aí. Deus para colocou colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. E Paulo então conclui essa exposição dizendo assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo nos mostra que a única maneira de reagirmos à apresentação da salvação não é buscando explicações lógicas, é curvando a nossa cabeça, colocando os nossos joelhos no chão e adorando e dizendo: Deus, ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento do Senhor. Deus, eu não entendo, e porque eu não entendo, eu reconheço: o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é sábio, o Senhor é único. A teologia, ela não é algo que buscamos explicar de uma maneira completa e plena com a nossa cabeça. A teologia, que é a teologia, nos leva para os joelhos. Amém. Nos leva para a oração e para a adoração ao Senhor. Não nos enche de orgulho. Tem muita gente que fica orgulhosa. Paulo fala aos Coríntios algo assim tão forte. Paulo, no capítulo 8, ele fala assim, no final do versículo 1: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Uau. Quem pensa que sabe alguma coisa ainda não sabe nada. O nosso chamado é o chamado de amar como Deus nos amou. É essa postura de adoração e de entrega ao Senhor. Esse tema da salvação nos leva a esse reconhecimento de que somos limitados e que Deus é Deus. A teologia saudável nos leva à adoração e não à discussão. Amém. Olha.